Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio, todos os dias eu tenho estado aqui para trazer uma palavra de Deus para você. E o nosso devocional de hoje tem como tema Simão, o Mago. Você já ouviu, você já leu essa passagem, ou já ouviu essa passagem? Eu tenho certeza que é uma passagem interessante para todos nós, para todos os cristãos, para que nós possamos entender algumas situações, tirarmos lições importantes, além de conhecer, tirar lição dessa passagem. Por isso eu convido você a vir comigo nesse devocional interessantíssimo hoje de Simão o Mago. Por isso, antes de eu começar, eu peço a você que curta, comente, compartilhe. Se não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Todos os dias você tem devocional, leitura da Bíblia, você tem ainda 3 lives por dia, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, às 22 e a oração da meia-noite. Bom? E você é convidado para poder estar com a gente. Ok? Vamos lá então, queridos. Eu quero poder ler nosso texto base hoje, que é essa história do Simão o Mago, registrada lá no livro de Atos, capítulo 8, do verso 9 ao verso 25. O tema é justamente esse, se você for ler na sua Bíblia aí. Simão o Mago. E eu vou colocar aí para você na tela e você vai acompanhar comigo essa história. Amém? Vamos lá? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante e todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é conhecido como o grande poder de Deus. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. Ele seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: Dê-me também esta autoridade, para que a pessoa em quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se, portanto, dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados
samaritanos. Amém, queridos? É uma história bem interessante de nós analisarmos, né? Uma história bem interessante de nós analisarmos. Por quê? Porque dentro desse contexto, nós vamos perceber, queridos, ali embora Simão tenha crido no Senhor Jesus, né? Tenha se batizado, mas logo o seu coração mostrou a real motivação dele. A real motivação. Então, olha, não são poucas as pessoas, queridos, que abraçam a fé cristã por motivações erradas. A história de Simão, esse ex-mágico, ex-feiticeiro, né? Aí, de Samaria, serve-nos de alerta para não cairmos nos perigos do auto-engano, que consiste em abraçar a fé evangélica com objetivos diversos do reino de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Infelizmente, queridos, muitas pessoas atualmente se dizem cristãs evangélicas, até reforçam, né? Mas nada nelas, nada na vida delas, evidenciam a presença de Jesus Cristo. Pelo contrário, a postura delas tem certa semelhança com a postura desse mágico feiticeiro que nós acabamos de ler. Ok? Agora, vamos entender um pouco do cenário dessa história. Após uma grande perseguição, queridos, contra a igreja de Jesus em Jerusalém, os discípulos eles foram dispersos, eles se espalharam pela região da Judéia e Samaria. E no livro de Atos, no capítulo 8, né, que nós lemos uma parte dele aqui, vai narrar que aonde eles chegavam, eles anunciavam a palavra de Jesus e o evangelho do reino dos céus. Então eles pregavam, eles falavam destemidamente do reino de Deus. O texto bíblico, queridos, vai nos dizer que o evangelista Filipe anunciava o evangelho de Cristo com muita autoridade. E a multidão fixavam as mensagens dele, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava. As pessoas ficavam pasmadas por tudo que ele falava, pregava, a capacidade que o Espírito Santo dava a Filipe e aos apóstolos chamava muita atenção das pessoas. Né? Isso fazia com que as pessoas ficassem presas a eles, né? Ficassem presas a eles porque chamava muita atenção o ensino, era algo novo, era algo que tocava realmente, não só com palavras, mas as maravilhas que eles faziam também, viam que era o poder de Deus. Então, com a chegada do Evangelho em Samaria, era mais um cumprimento do propósito de Jesus Cristo narrado no primeiro capítulo de Atos, no capítulo 1, verso 8, né? Que previa a missão da igreja após a vinda do Espírito Santo. E o propósito de Deus era que o Evangelho fosse proclamado, queridos, em todos os lugares da terra, né? A começar por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Em Cristo, amados, não há distinção de etnia, raça, cor, nação, posição social. Então, Paulo aqui, ele escreve dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É bem interessante o livro de Atos dos Apóstolos para nós podermos meditar sobre o Evangelho, o Evangelho em si, a capacitação que o Espírito Santo dá aos apóstolos e discípulos de Jesus. Bom? Agora, quem que era Simão, esse personagem tão importante, Simão o Mago? Quem era esse personagem? Então vamos entender que o texto que nós acabamos de ler, ele narra que ele era um homem muito influente em Samaria. Tá? Mas ele era influente por quê? Porque ele praticava a arte da feitiçaria, artes mágicas. Né? Ele era como se fosse um guru lá. Por meio das suas técnicas, ele iludia o povo daquela cidade e pensava que suas práticas estavam ligadas ao poder de Deus. Por quê? Porque ele falava que ele era o grande poder de Deus na Terra. Então as pessoas acreditavam. Muitas pessoas acreditavam. E eu vou dizer algo para vocês. Hoje tem muitas pessoas aí que fazem muitas maravilhas e poder,
mostram muitas maravilhas e poder, mas não passam de Simão, como hoje. E na verdade não tem nada de Deus, não tem nada de poder de Deus, não tem nada de Espírito Santo, mas falam que é. Bom, inclusive o próprio apelido de Simão tinha ligação ao suposto poder sobrenatural que ele detinha. Né? Todos chamavam ele de grande poder. Tal era a influência que esse homem tinha nesse lugar. Então ele era espécie de um guru espiritual que utilizava do engano, da ilusão para enganar as pessoas. Ok? Então, aqui eu reforço para vocês, queridos. Tenha cuidado com essas pessoas que se autoproclamam profetas, tá? Mas que muitas vezes falam, eu sou grande poder, maravilhas, muitas vezes até em nome de Deus, mas que muitas vezes não passa de feiticeiros transvestidos de evangélicos. Bom, agora dentro nesse lugar, Judéia, Samaria, estava acontecendo algo muito interessante e aconteceu algo poderoso ali, porque Filipe ele foi lá, né? Pregou a palavra, eles aceitaram, Samaria aceitou a palavra de Deus, tá? E lógico que muitas pessoas ali abraçaram a fé, muitas pessoas foram batizadas nas águas, né? Inclusive a Bíblia mostra, como nós lemos, que o próprio Simão foi batizado após ouvir a mensagem de Filipe. Ele então passou a acompanhar de perto o evangelista Filipe, observando extasiado os sinais e grandes maravilhas praticados por Filipe. Os apóstolos, queridos, Pedro e João, quando souberam que Samaria havia recebido a palavra, Pedro e João foi para lá. Né? E quando chegaram lá, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Foi impor as mãos sobre eles, clamando o batismo com o Espírito Santo. Porque até então o Espírito Santo não tinha descido lá naquele lugar ainda. Então, Pedro e João impuseram as mãos e as pessoas começavam a ser cheias do Espírito Santo. Então o texto diz que eles só tinham sido batizados em nome de Jesus. Mas, ao serem impostas as mãos de Pedro e João, eles recebiam o Espírito Santo. Agora, dentro dessa visão, queridos, Simão, o mago, feiticeiro, o guru, né? Quando ele viu que o Espírito Santo descia através da imposição das mãos de Pedro e João, ele fez o quê? Ofereceu dinheiro. Oferecia dinheiro aos apóstolos, tá? Propondo que eles também lhes concedessem esse poder para realizar as mesmas coisas. Ou seja, qual que era a intenção de Simão? Era obter o poder e depois continuar iludindo o povo naquela região. Essa era a ideia de Simão. Então tudo indica que Simão abraçou esse novo movimento de fé quando ele se batizou, mas por que ele abraçou? Porque ele tinha interesse em lucros futuros. A intenção dele, né? Com uma nova religião, com uma nova divisão de igreja, ali, com uma nova visão religiosa. Só que ele só se esqueceu que os apóstolos não estavam ali preocupados com a riqueza dessa terra. Eles não estavam preocupados em ganhar dinheiro. E como Simão, queridos, muitos hoje são simpatizantes da fé. Muitos hoje são simpatizantes da fé. Gostam das mensagens, né? Até chegam a se batizar, mas não tiveram a vida verdadeiramente regeneradas pelo Espírito Santo. Não tiveram um encontro real com Jesus ainda. Daí as motivações que são geradas na vida dessas pessoas não são focadas no reino de Deus, mas naquilo que o Evangelho pode proporcionar de bem-estar. Quantas vezes, queridos, eu já presenciei pessoas que muitas vezes dizem assim: eu vou me batizar porque tem aquela igreja que fala que quando eu vou para Jesus eu tenho prosperidade e eu vou ser rico e tudo que eu quero Deus vai me dar. E a pessoa acaba crendo nisso e acaba, sim,
entrando dentro do meio evangélico, sem ter um encontro com Jesus, sem ter uma vida regenerada pelo Espírito Santo, mas com uma intenção errada do que? De riquezas. Infelizmente, eu tenho que alertar isso para você. Tá? Porque quando a Bíblia fala de prosperidade, de bens, essas coisas, ela fala na intenção de não te faltar nada. E não só de você ser rico. Ser rico vai ser a consequência do que você faz. Mas a mão de Deus, a bênção de Deus, não é deixar faltar nada na sua vida. Não é essa prosperidade, né, comercializada, né, que as pessoas hoje empregam. Não é isso. Então eu tenho que ter uma intenção correta. Por isso que estamos tendo muitos cristãos aí que a gente chama de cristão de IBGE. Ou seja, que religião você é? Eu sou evangélico. Mas o evangélico de IBGE, porque ele não tem uma vida regenerada, ele não tem um encontro com Cristo, ele não foi batizado com o Espírito Santo, ele não tem ele não consegue fazer com que o fruto do Espírito Santo frutifique dentro dele. Está entendendo, queridos? É igual Simão. Simão foi batizado, Simão andou com os discípulos, viram as maravilhas. Quantas palavras Simão, você acha que Simão não ouviu de Filipe, não ouviu de Pedro, de João? Quantos milagres ele não viu? Mas a intenção do coração dele era mal. Então, queridos, nós temos que entender que, por mais que haja, né, aqueles que são simpatizantes do Evangelho, né, que são simpatizantes do Evangelho, mas têm muitas vezes intenções erradas, né? Mas, por outro lado, tem aqueles que também são simpatizantes do Evangelho, tiveram encontro com Jesus, se deixam ser tocados e regenerados pelo Espírito Santo e não querem nenhum tipo de lucro com o Evangelho. Mas também tem uma parcela desse pessoal que, embora não queira lucro com o Evangelho, mas também não querem ter sua vida controlada pelo Espírito Santo. É outro perigo. É perigoso a má intenção e é perigoso também eu falar, eu estou aqui porque eu não vou fazer nada de mal, não vou querer lucro nenhum com o Evangelho, mas eu também não quero compromisso nenhum. Também é perigoso. Ok? Então são meros espectadores dentro da comunidade cristã ali. Esses até se batizam, mas não tiveram a experiência da regeneração. São como as virgens, né, imprudentes, de Mateus capítulo 25, verso 3, que pensam que por fazerem parte de uma agremiação religiosa, isso já seria suficiente para os fazerem aptos ao reino dos céus. São muitas pessoas, queridos, autoengadas, né, autoengadas, que a Bíblia vai chamar de joio no meio do trigo. Estes são separados quando da colheita final. Vão ser separados. Ou seja, não é porque você está dentro de uma igreja que significa que você está salvo. Muitas vezes você está lá dentro. Muitas vezes estão se auto-enganando. Né? Estão se auto-enganando. Mas não tiveram encontro, não se deixaram ser regeneradas, tocadas. Vivem dentro de uma comunidade, porque talvez é legal, porque eu participo de uma igreja grande, bonita, mas não se deixam ser tocados. Isso também é perigoso, porque no dia da colheita final, esses vão ser separados para o fogo eterno. Okay? Por isso que essa passagem de Simão Mago, ela é importante, porque ela toca em algo dentro do cristianismo, dentro do cristianismo, e faz com que as pessoas possam acordar e se mexer. Então esse perigo do auto-engano não se restringe apenas à nossa vida diária, mas também ao nosso destino eterno. Muitos buscam uma igreja para encontrar solução para os seus problemas sociais, emocionais, até financeiros. Como eu disse agora de pouco. Simão enxergou o dom do Espírito Santo um caminho para continuar seu engano.
Porém, ele foi duramente repreendido pelos apóstolos e declararam que ele não poderia fazer parte daquele ministério, uma vez que o coração dele não era reto diante de Deus. O Senhor está à procura, amados, de pessoas, de verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não pessoas interessadas no que Deus pode dar. O que Deus ele te dá é consequência, não é obrigação. Você não tem que estar lá porque Deus vai te dar, vai melhorar a sua vida, vai te curar, vai. Não. Você está lá pelo que Deus é. Consequência vai ser prosperidade, cura e etc. Bom, agora, a história da igreja, queridos, né? Dentro de uma linhagem histórica, no caso, né? Vai nos relatar, isso é uma passagem de relato histórico, não bíblico, tá? Dentro da igreja, né? A história da igreja vai nos relatar que esse personagem Simão, embora ele tenha se batizado, ele tenha crido em Jesus, né? Mas ele abandonou a fé cristã e se tornou um dos líderes da seita do gnosticismo. Olha só. E tudo indica que ele nunca teve um encontro real com Deus, mas apenas se tornou simpatizante do Evangelho. Como muitos, né? Como muitos hoje em dia. Se tornam, se batizam, estão na igreja, mas na primeira oportunidade de ter de jogar na Mega Sena, vai jogar na Mega Sena, vai jogar no bicho, vai jogar jogo da sorte, telecena e coisas mais. Na primeira oportunidade. São meros espectadores, são simpatizantes, mas que não vivem uma vida como deve. Ok? E esse pensamento, querido, esse pensamento de más intenções, ele foi combatido muito pelos apóstolos nas suas epístolas, nas suas cartas, né? Assim são muitos hoje que frequentam os templos religiosos, né? E quando se deparam com a mensagem de renúncia, de amor ao próximo, de renunciar, de confessar pecado, de mudança de vida, logo eles reconhecem que essa mensagem não era para eles. E daí aqui eu faço um alerta. Se de tudo que eu falei é aqui, dentro desse devocional, se você está entre esses que pensavam uma coisa sobre o cristianismo e está sendo confrontado através desse devocional, eu convido você, como está escrito no livro de Atos, capítulo 8, verso 22, que nós acabamos de ler, a se arrepender de toda iniquidade, se voltar para Deus e pedir perdão ao Senhor pelos seus pensamentos e realmente andar com Deus por encontro com Deus, por experiência com Deus, por regeneração com o Espírito Santo. Amém? Porque essa é a real intenção. Mas que nós estamos vivendo uma era de vários Simãos dentro da igreja, pessoas que estão vindo com intenções erradas para dentro da igreja, isso nós estamos. E isso é algo que nós temos que nos alertar. E por isso desse devocional de hoje, Simão Mago. Porque muitos cristãos hoje em dia vieram com intenções erradas para dentro do verdadeiro cristianismo. E o verdadeiro cristianismo não é isso. Porque a Bíblia nos diz, o próprio Jesus diz, que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e não por aquilo que ele pode nos dar. Amém? Que Deus abençoe poderosamente sua vida. Desde já peço a você, valeu um like, valeu um joinha. Então curta, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal. Todos os dias temos um devocional especial para você. Bom, vamos orar? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos e adoramos o teu santo nome e agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Guarda-nos, guarda-nos, Pai, debaixo da tua poderosa mão. Cuida de nós, da nossa casa, da nossa família. Dá-nos um dia abençoado pelo Senhor e que essa palavra possa nos mover, refletir e nos fazer amadurecer, Pai, em todos os sentidos. Que isso venha a ser de lição, de conhecimento, mas também, Pai, que seja algo que possa mexer e mudar o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.